Solo Sikoa e Jacob Fatu estão se estranhando ultimamente. E nesse episódio do Friday Night SmackDown, a coisa chegou num nível que tá quase chegando à explosão. O que Solo Sikoa fez para irritar tanto Jacob Fatu? A gente vai descobrir no vídeo de hoje. Além disso, nós teremos lutas classificatórias para a disputa do Money in the Bank entre os homens e entre as mulheres. Teremos Tiffany Stratton defendendo o cinturão feminino da WWE contra a Nia Jax. O que a gente teve de interessante no Friday Night SmackDown é o que a gente vai descobrir agora, no nosso resumo completo do SmackDown do dia 16 de maio de 2025. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para vocês fazerem para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, hype os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, mas o mais importante, assista nossos vídeos do começo ao fim para que a gente possa continuar sendo divulgado pelo YouTube e a gente continue crescendo no nosso objetivo de se tornar um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com vocês para essa jornada. Então vem com a gente agora para assistir o resumo do SmackDown de 16 de maio. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje nós vamos ver tudo o que aconteceu no SmackDown do dia 16 de maio. A gente teve problemas na nossa live, a internet aqui em casa deu muito problema, ela só voltou, já era quase meia-noite e aí não teve como a gente continuar, mas agora a internet está funcionando, então se Deus quiser, no Monday Night Raw a gente vai ter a nossa live correndo tranquilamente e normalmente. E o SmackDown dessa semana começou bem interessante, né? Com a vinda da New Bloodline para o ringue, o Solo Sikoa, o Jacob Fatu e o Jeff Cobb. E a gente fica se perguntando assim, tá, mas esse vai ser o nome do Jeff Cobb? Pois é, a gente tem uma certa questão aí que a gente vai descobrir ao longo do show, porque o Solo Sikoa fica se referenciando ao Jeff Cobb como JC o tempo todo. E mais pra frente no show a gente vai descobrir que a WWE trocou o nome do Jeff Cobb para JC Mateo, né? Então, a partir de hoje, esse é o nome do Jeff Cobb na WWE. A gente sabe que a WWE sempre troca o nome dos lutadores, então eles fizeram isso com o Jeff. Enfim, a nova Bloodline veio pro ringue. O Solo Sikoa dá as boas-vindas ao JC, à família, e diz que na WrestleMania 40 eles perderam tudo quando o Roman perdeu o título. Mas eles estão reconquistando tudo, né? Afinal de contas, o Jacob Fatu é o campeão dos Estados Unidos e ele diz que ele vai começar o trajeto para reconquistar tudo para a Bloodline, conquistando o Money in the Bank e depois usando a maleta para conquistar o campeonato da WWE. Só que quando ele tá falando isso, assim, acontece uma situação muito bizarra, que o Solo começa a imitar as frases de efeito do Jacob, né? Ele começa a falar, because I'm all gas and no breaks, quer dizer, ele fala exatamente as mesmas frases de efeito do Jacob Fatu. E isso, cara, faz o Jacob dar uma surtada, ele arranca o microfone da mão do Solo Sikoa, e aí ele começa a falar, dizendo que ele vai trazer o título dos Estados Unidos para a família, com ou sem a ajuda do Jacob. Isso acaba levando o Jacob a pegar o microfone ao Solo pegar o microfone do Jacob e falar que ele ama o Jacob Fatu e ele lembra de quando o Jacob falava que ele amava o Solo, né, com todo entusiasmo e tudo mais. Ele pede pro Jacob falar que ele ama o Solo. O Jacob fala, eu te amo, Solo. Assim, meio entre os dentes, né? E aí o Solo pede um pouco mais de ênfase, o Jacob de novo, tal, naquela coisa, né? E aí o Solo de novo reclama. E o Jacob não é mais o mesmo do passado e tudo mais. Enquanto isso acontece, o nosso digníssimo LA Knight vem pro ringue, a essa altura o JC estava ali do lado de fora, ele ataca o JC Mateo e joga ele na mesa dos comentaristas, fugindo pelo público. Então é muito interessante isso, é muito interessante a forma como isso aconteceu, porque nos leva a crer que essa história ela ainda vai ter muito pano para manga, inclusive ela teria desdobramentos nesse show, né? E a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Depois disso, nós tivemos um segmento nos bastidores entre a Michin, a Bifab, a Chelsea Green e o Secret Service, né, que é a Piper Niven e a Alba Fire. A Bifab tá estimulando a Michin, falando que ela vai ganhar o título, né, vai ganhar a maleta do Money in the Bank e tudo mais. A Chelsea Green chega, diz que ela vai vencer, e aí aparece a Alexa Bliss
por trás e aí ela fala que vai vê-las no ringue. E quando ela sai, né, a Bifab chega e informa para Chelsea Green que o Secret Service estará banido, né, do apron, ali da região do ringue, né? Elas não poderão participar ali da luta, né, assistindo. E isso, obviamente, deixa a Chelsea Green muito irritada, porque na persona dela, ela é uma lutadora que depende da Piper Nive e da Alba Fire para conseguir vitórias. Essa é a história que eles estão contando. Enfim, o que a gente vê depois é a primeira luta da noite entre a Chelsea Green, a Alexa Bliss e a Michin, luta classificatória para o Money in the Bank feminino. E no começo, a luta ela teve a Michin e a Alexa Bliss tirando a Chelsea do ringue seguidas vezes, com voadoras e golpes, mas depois que a Chelsea consegue voltar para o ringue, as duas elas se atacam, o que leva a Chelsea a acertar um top suicida em cima das duas, um movimento bem bonito, e ela se esborracha do lado de fora. A luta ela continua com uma sequência de idas e vindas, né? Uma boa luta de ameaça tripla. E o fim da luta, ela viu a Michin acertando um dropkick na Alexa Bliss e um It Defeat na Chelsea para 2, porque a Alexa Bliss ela salva o pinfall. A Alexa então acerta um tornado DDT de contragolpe na Michin e acerta um Twisted Bliss, que é aquele salto que ela dá do alto das cordas, na Michin, a Chelsea Green. E a Michin salva o pinfall. A Chelsea então pega a Michin, aplica o One Pretty Her, mas a Alexa puxa a Michin para fora do ringue. Isso faz a Chelsea se irritar. Quando ela tenta ir para cima da Alexa, pega a Chelsea e acerta um Sister Abigail para 3. E com isso a Alexa Bliss se classifica para o Money in the Bank. Uma luta de 9 minutos. Eu considero que foi uma luta de 3 estrelas. Foi uma boa luta com muitas alternativas entre as lutadoras. A Chelsea, assim, o público apaixonado por ela, assim como a Alexa. O que me traz uma tristeza aqui é eles terem desperdiçado a possibilidade da Chelsea lutar no Money in the Bank, fazendo a Alexa Bliss vencer. E aí é aquele negócio, né, gente? A gente começa a se perguntar por que a WWE fez isso. A gente não tem ideia do porquê. Pode ser que tenha uma luta de repescagem e aí a Chelsea Green acabe entrando nessa luta de novo. Aí também pode ter acontecido da Chelsea ter chegado pro Triple H e ter pedido, olha, eu não quero lutar nessa luta não, que essa luta é muito maluca, eu não quero me machucar. Então a gente não tem como ter certeza disso. A gente sabe que o Money in the Bank é uma luta muito complicada. Então vamos ver os próximos dias para ver se a Chelsea, que está mega hypada perante o público, irá de alguma forma conseguir entrar nessa luta, o que, assim, eu acho que o público estaria pedindo, ou se no final das contas ela não participará. Enfim, a Alexa Bliss está classificada, é a primeira de 6 lutadoras que vão participar do Money in the Bank. Depois disso, nós tivemos uma luta entre o Fraction e o DIY. Né? Essa luta ela foi marcada na semana passada, quando o DIY atacou o Fraction e o Motor City Machine Guns, que estavam conversando nos bastidores após a vitória do Fraction contra o Street Profits, né, naquela luta sem valer o título. E essa luta foi uma outra luta boa de duplas do SmackDown. A gente tem falado o tempo todo que a divisão de duplas do SmackDown tem sido excepcional. Na primeira metade da luta, o DIY cortou o ringue com o Axiom. E aí teve um bote sem querer, onde o Johnny ele se apoiava nas cordas para poder subir do ringue para o apron. E quando ele fez isso, o Axiom, que estava indo para um springboard, acabou escorregando e caindo. Então, assim, olhando na hora, deu a impressão que tinha sido um bot do Axiom, mas se justifica porque o Johnny estava se apoiando na corda, pelo menos a princípio parecia que sem querer, mas também pode ter sido muito bem disfarçado na luta. Aí cabe a interpretação de vocês. Enfim, a luta ela teve vários momentos interessantes, vários momentos insanos. O Ciampa acertou o Project Ciampa, que é um golpe que ele aplica. Ele bota o adversário no Powerbomb e quando ele desce no Powerbomb, ele joga o adversário nos joelhos dele, num movimento semelhante a um backstabber. Assim, é um movimento lindo de ver, mas foi para 2. O Nathan também acertou um superplex, né? O Nathan Frazier acertou um superplex seguido de uma combinação da dupla de um super kick com um brainbuster. Uma coisa linda de ver. No final da luta, a coisa degringolou. O Johnny Gargano tentou fazer um rolamento no Axiom, mas o Axiom inverteu o rolamento, segurou as pernas do Johnny Gargano para o pinfall, trazendo a vitória para o Fraction. Uma luta de 11 minutos. Eu considero uma luta de 3 estrelas e meia. Foi uma bela luta. O Fraction mostrando assim, força e impacto nesses primeiros movimentos deles no SmackDown. E aí, depois da luta, o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa começaram a bater, espancar o Nathan e o Axiom, né? Eles destruíram os dois.
Até que o Moro Cine Machine Guns veio pro ringue e fez o salvamento, né? Eles vieram, atacaram o DIY, tiraram o DIY do ringue e aí comemoraram com o Fraction no ringue. Então, esse cenário de duplas do SmackDown tá muito legal, porque tem essa série de movimentos entre as duplas, muito interessante de ver. Depois dessa luta, nós tivemos um segmento nos bastidores que começou com o Rey Fenix e o Andrade conversando. Estavam conversando sobre o Money in the Bank. Rey Fenix está na luta classificatória para o Money in the Bank que iria acontecer no show dessa noite. E aí a New Bloodline chega, pergunta sobre o LA Knight, onde ele está tal. Só que o Andrade e o Rey começam a falar em espanhol para fazer eles irem embora. E aí o Solo fala, eu não falo espanhol, beleza. E aí eles vão embora. Né? E o Andrade e o Rey Fenix ficam meio que rindo da cara deles. Foi bem legal esse segmento. E pode apontar para algumas coisas aí no futuro. Apontou para o fato de que o Solo e o Rey Fenix estavam juntos na mesma luta classificatória para o Money in the Bank. Então também foi legal ver isso. Depois nós tivemos um segmento nos bastidores do Fraction com o Street Profits. Né? Os Street Profits se aproximaram do Fraction nos bastidores. Disseram que eles lutarão pelo título no próximo SmackDown, quando ambos estarão 100%. Isso faz o Fraction comemorar, né? E aí o Nathan Frazier, ele vai, na uma hora, e chega a falar assim, pô, legal, agora só falta a gente fazer... E quando ele ia falar qual era o plano dele, o Exxon chega e manda o Nathan Frazier calar a boca, e aí depois fala, cara, tu fala demais, alguma coisa assim, foi bem interessante, né? E o Nathan, ele faz meio que uma persona de um cara meio ingênuo, né? Pelo menos tá dando a impressão que é isso. O Nathan é um cara meio ingênuo e o Exxon um cara mais esperto ali que tenta controlar a empolgação do Nathan. Mas enfim, o interessante dessa promo aí é que os Street Profits, eles agiram como mocinhos, eles apertaram as mãos do Fraction. A gente não tem como saber se isso tudo é um cartaz para fingir alguma coisa, mas o fato é, eles apertaram as mãos do Fraction e foram embora. Essa luta pelo título vai ser no SmackDown da semana que vem, não vai ser no Saturday Night Main Event, o que sinceramente eu não consigo entender, cara. De novo, uma luta de duplas do SmackDown não aparecendo num especial. Já teve a WrestleMania, depois na semana seguinte eles fizeram uma lutaça de TLC que deveria ter estado na WrestleMania, e aí agora essa luta pelo campeonato que, cara, certamente iria destruir. Eles poderiam colocar no Saturday Night Main Event, que seria show de bola, e eles tiram do Saturday Night Main Event e botam no Friday Night SmackDown. Realmente a WWE tá com umas opções meio estranhas com relação a esse cenário de duplas aí do SmackDown. Depois disso, nós tivemos um segmento de uma entrevista do R-Truth com o Wade Barrett. E aqui, meu amigo, foi bem interessante porque o Wade, ele questionou o R-Truth sobre o que ele tá pensando depois do John Cena ter dado o Attitude Adjustment no R-Truth na mesa durante a entrevista pós Backlash, né? E aí o Truth defende o Cena, fala que o Cena que ele conhecia nunca faria o que aquele cara fez com ele. Ele diz que o homem que o atacou não é o John Cena e que ele não queria lutar com ele, mas que se ele tiver que fazê-lo, ele fará. E aí, de fato, ele diz que ele já pediu a luta pro Nick Aldis e ele diz que no Saturday Night Main Event ele irá enfrentar o John Cena. Então, John Cena e R-Truth foi confirmado numa luta sem valer o título no Saturday Night Main Event. E assim, gente, era uma situação que a gente já imaginava que iria acontecer. A gente já estava cantando essa pedra há algum tempo. Eu acredito que vai ser uma luta rápida, uma vitória decisiva do Cena para enterrar de vez essa história. É aquele negócio. Muita gente tem falado assim, poxa, mas essa luta foi jogada. Não foi jogada. Essa história está sendo construída há anos, com o Arthur falando que o Cena é o seu herói de infância, gente. Isso aí é uma persona que já vem de longa data. O Truth tem imitado os movimentos do Cena há muito tempo. Então é legal ver essa história se concluindo. Quer dizer, pode ser que se conclua, pode ser que não, tá, gente? Pode ser que, na verdade, tem interferência nessa luta. Como a luta não é pelo título, pode ser uma luta que o Cena possa perder. E aí, como é que perderia? Uma desclassificação, um Corey da vida aparecendo, dando uma cinturada da morte no Cena, e aí fazendo o R-Truth vencer, pode acontecer, gente. Então, assim, a gente vai ter que ver essa história, essa luta vai ser interessante, e vamos ver que bicho que vai dar aí nessa situação. Depois disso, a gente teve uma luta entre o Aleister Black e o Carmelo Hayes. Sim, uma revanche da semana passada. Né? A semana passada já tinha sido uma luta muito boa. Essa semana eles fizeram uma outra luta muito boa, cheia de reviravoltas. Mas essa luta, ao contrário da semana passada, ela não terminou. Na semana passada, se vocês se lembram, o The Miz tentou interferir, chamando a atenção do juiz.
O Carmelo Hayes acertou ele sem querer, o Aleister Black saiu da frente. E aí o Aleister Black fez o pinfall com um rolamento em cima do Carmelo Hayes. E aí depois o The Miz tentou atacar e tomou um Black Mass. Hoje, o The Miz conseguiu acertar o Aleister Black durante a luta e aí causou a desclassificação, dando a vitória para o Aleister Black. O Aleister Black oficialmente venceu a luta por desclassificação. Depois da luta, o The Miz ele tenta continuar atacando, mas o Aleister acerta um Black Mass no Miz. Só que o Carmelo chega, acerta um chop block no Aleister Black, um nothing but net, que é um top rope leg drop, né, que ele pula da corda e dá um leg drop no Aleister Black e deixa o Aleister caído. Então, essa história não terminou. Parece que teremos mais uma luta entre esses dois. E aí é aquele momento que a gente começa a falar, o Triple H, não precisa exagerar. Tá muito repetitivo já. Já é a terceira semana que o Aleister Black está envolvido com esses dois aí. Acho que já deu. Vamos passar para frente. Mas eles estão insistindo. Vamos ver até onde que essa feud vai. Depois disso, nós tivemos um segmento interessante. A Alexa Bliss estava dando uma entrevista nos bastidores. E aí ela interrompe a entrevista com o Byron Saxton para falar com a Charlotte. A Charlotte estava do lado de fora do escritório do Nick Aldis. E aí, de novo, a Alexa fala que quer conversar com a Charlotte fala que não quer ser amiga da Alexa, a Alexa lembra que a Charlotte foi legal com ela quando ela começou na NXT, a Charlotte fala que não lembra disso, não sei o quê. Nisso, a porta do escritório do Nick Aldis se abre e surge a Julia. A Julia aparece, e aí o Nick Aldis confirma, a Julia é oficialmente uma lutadora do Friday Night SmackDown. Pois é, minha gente, não teve nem draft, e a Julia oficialmente está no main roster, só que não no Raw. Ela não está junta da Roxanne Perez, ela está no SmackDown. Então aquela duplinha legalzinha que a gente estava vendo no Raw se separou e a Julia está na Blue Brand. E depois que a Julia encara as duas e vai embora, o Nick ele fala para Charlotte entrar para eles conversarem sobre Money in the Bank. E aí a Charlotte fala para Alexa sair do caminho dela, pois ela não precisa da Alexa, mas a Alexa chega e fala, continue dizendo isso para si mesmo. Então foi legal, foi interessante ver essa dinâmica. Eu acho que eles vão manter essa dinâmica da Alexa com a Charlotte, e a cada dia que passa da participação da Alexa Bliss no SmackDown, mais eu estou achando que o Wyatt Six simplesmente vai tomar o bilhete azul, vai todo mundo passar na RH e eles não vão mais aparecer na WWE, sinceramente. Depois disso, nós tivemos um segmento do Drew, né? O Drew ele veio para o ringue para poder fazer uma promo, em contraposição a uma promo que o Damian havia dado nos bastidores mais cedo no show, aonde o Damian tinha falado que o ciclo de violência deles tinha que acabar e desafiou o Drew para uma luta na jaula no Saturday Night Main Event. Então o Drew ele veio para o ringue, ele fez uma promo de face, uma promo de mocinho, e ele acusa o Damian de ter tentado matá-lo na semana passada por ter feito ele bater a cabeça no chão quando aplicou o South of Heaven, daquela caixa de equipamentos, e ele diz que aceita a luta. Então, assim, foi bem interessante ver a dinâmica. O Damian fez a promo nos bastidores, onde ele tem controle da plateia. Já o Drew fez a promo dele no público, na arena, o que demonstra, assim, geralmente a WWE faz isso quando quer que o lutador receba uma reação forte. O público vibrou com o Drew. E assim, eu tô achando que esse double turn aí dos dois, o Damian virando o heel e o Drew virando o face, tá acontecendo. Sinceramente, vai ser bem interessante ver isso aí. Mas eu acho que vai acontecer esse double turn e aí a gente vai ver o que vai acontecer com o Drew daqui pra frente. Depois disso, nós tivemos a luta qualificatória do Money in the Bank masculino entre o Solo Sikoa, o Rey Fenix e o Jimmy Uso. O Jimmy Uso, ele simplesmente apareceu do nada para essa luta, ele não teve promo nem nada durante o show. Uma luta muito boa, todos os lutadores mostrando talento. O JC Mateo estava à beira do ringue, o que eu achei muito engraçado, porque na luta das mulheres, o Secret Service e a B-Fab não puderam estar na beira do ringue, mas na luta dos homens, o JC Mateo podia. Uma inconsistência de roteiro da WWE que ela adora fazer de vez em quando. Enfim, a luta foi boa. No final, a luta termina com o Rey Fenix dando uma voadora e um adiós amigos no Jimmy, mas ele acaba engolindo um Spear na volta para 2. O Jacob Fatu tenta interferir, mas o Jimmy dá um super kick nele. O Solo então chega por trás, acerta um Samoan Spike no Jimmy. O Rey acerta o adiós amigos e um duplo stomp no Solo Sikoa. O Solo Sikoa estava agachado no chão
E aí o Rey Fênix acertou um duplo stomp nas costas dele. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, o JC apareceu no apron. O Rey acerta ele para tirar o JC Mateo do apron. Mas quando ele se vira, ele acaba tomando um Samoan Spike e acaba tomando o pinfall para 3. Então Solo Sikoa vence a luta. Uma luta de 12 minutos, de 3 estrelas e um quarto, na minha opinião. Uma outra luta divertida de ameaça tripla. E parece que todas as lutas classificatórias do Money in the Bank vão ser de lutas de ameaça tripla. Então vai ser muito legal, porque as lutas de ameaça tripla, quando são bem feitas, elas são extremamente dinâmicas e acabam sendo lutas muito boas. Então eu acho que os shows, tanto Raw quanto SmackDown, nas próximas semanas vão ser bem legais. A única coisa que me incomodou um pouco foi o Rey Fênix tomar o pinfall. Assim, é uma coisa que tá me irritando, como que o Rey Fênix, ele não tá sendo bem bucado, né? Ele não está sendo bem utilizado pela WWE nesse início dele, ao contrário do Penta, que está sendo jogado nas estrelas. Realmente me incomoda um pouco. Eu espero que realmente a WWE bote esses dois juntos de novo para que os dois possam brilhar ainda mais, né? Enfim, depois da luta, o LA Knight ele veio com uma cadeira para o ringue para acertar o JC Mateo e o Solo Sikoa. Os seguranças oficiais tentam apartar a briga, mas o Nick Aldis ele resolve fazer uma luta ali, impromptu, entre o LA Knight e o JC Mateo, fazendo a estreia do JC no show. Sendo que o JC lutou usando roupas comuns, ele não tinha nenhuma attire específica, ele lutou com sapatos, inclusive você pode ver aí na imagem. Mas enfim, a luta foi uma coisa meio interessante. O JC ele utilizou vários movimentos de força durante a luta, mostrando a sua potência. Ele chegou a pegar o LA Knight. O LA Knight foi para um crossbody no JC. O JC segurou ele com um braço só. Então, assim, é uma coisa de louco. Muito forte o JC. O LA Knight tentando atacar ele com o moveset dele regular. E a luta terminou com uma sequência onde o JC usou um stand moonsault para 2 também, mostrando agilidade. O cara é forte e o cara é ágil também. O LA voltou com uma joelhada corrida no apron no JC e um springboard plancha no Solo Sikoa e no Jacob Fatu no chão da arena. LA então voltou para o ringue e aí quando ele voltou para o ringue ele tomou o finalizador do JC, que é chamado de Tour of the Islands ou Tour das Ilhas. E esse finalizador é um Power Slam giratório invertido, em que ele pega o oponente para fazer um Power Slam, só que em vez de ele girar na direção do movimento, né, o cara tá vindo correndo, ele agarra e em vez de girar para o lado do momento do adversário, ele gira para o outro lado, ele quebra o momento do adversário, então ele faz um giro invertido. É bem interessante o finalizador, é meio diferentão. Enfim, o JC consegue o pinfall depois do Tour of the Island, e foi uma luta de 10 minutos, e eu vou dar 2 estrelas e meia para a luta, pelo seguinte detalhe. Eu acho que o JC ele é um lutador legal, ele tem potência, dá pra ver que ele é ágil, mas com o LA Knight essa luta não casou muito bem. Eu acho que o LA Knight, por ser um cara mais técnico, mais pesadão, não foi o lutador legal, perfeito pro JC estrear. Eu acho que o JC deveria ter estreado com lutadores mais leves, mais ágeis, para poder carregar um pouco mais a luta, né? E dar mais cartaz para a potência física do JC. Mas o fato dele ter conseguido fazer o que ele fez com um lutador pesadão como o LA Knight mostrou que realmente o JC é muito forte. Enfim, vitória decisiva do Calouro sobre o LA Knight. E uma coisa que me incomoda muito, o LA Knight, que na minha opinião é um dos caras que mais tem potencial na WWE, tá começando a ser tratado como jobber das estrelas. O cara não vence uma luta, toma pinfall o tempo todo, tomou pinfall na luta de 4 fatais no Backlash, tomou pinfall agora. Então, assim, me incomoda um pouco o fato de que o LA Knight tá perdendo direto. Vamos ver como é que vai continuar aí o booking do LA nos próximos shows. Bom, depois da luta teve uma cena interessante, né, que o Solo levantou o braço do JC Mateo comemorando com ele, e aí o Jacob Fatu ficou olhando assim meio de soslaio, meio incomodado com essa cena, né, meio que assim, se sentindo meio que uma esposa traída, meio engraçado, né, e aí depois ele levanta o cinturão, né, mostrando que ele ainda é o campeão. Então assim, essa história ainda vai dar muita treta aí, vai ser interessante ver a sequência
dessa situação para o show. Depois disso, nós tivemos um segmento do Santos Escobar com o Angel. Ele já deixou claro que essa imagem não é dessa semana, eu não conseguia encontrar uma imagem da interação dos dois, mas foi basicamente o Angel no telefone, o Santos vindo falar com ele, perguntando do Burton, né? Porque o Burton abandonou o grupo na semana passada após o Santos cobrá-lo publicamente no ringue por ter perdido uma luta no ringue. E aí o Angel disse pro Santos que o Burton não está atendendo o telefone. E aí o Santos fala para ele procurar o Burton em casa. O Angel fala que ele vai tentar o seu melhor, e aí o Santos fala que seria triste perder tudo isso pelas ações de um egoísta. E aí foi interessante, né? Aquela coisa, o vilão sempre mente, né? O Santos, na verdade, é que é o egoísta aqui, porque ele tá querendo que o legado trabalhe para ele, e foi essa a razão pela qual o Burton foi embora. Então, essa historiazinha aí do legado do Fantasma, do Angel e do Burton, vai continuar nos próximos shows. Depois disso, nós tivemos um segmento com Shinsuke Nakamura nos bastidores, né? Ele fez uma em japonês, fez uma promo sobre o LA Knight e o Aleister Black. E aí ele fala que ele é uma tempestade imparável, que ele vai vencer a luta classificatória do Money in the Bank semana que vem, confirmando que a luta masculina classificatória da semana que vem é entre esses três. Então, nós teremos o retorno do Shinsuke Nakamura aí aos rings, após ficar longe da WWE desde que ele perdeu o campeonato dos Estados Unidos para a LA Knight antes da WrestleMania. Se eu estou bem lembrado, a última aparição do Shinsuke na WWE foi em março. Então já tem mais de 2 meses que ele não aparece, né? Vamos ver como é que o Shinsuke vai voltar, mas coitado, o Shinsuke é outro jobber das estrelas, ele não vai participar desse Money in the Bank. A classificação vai estar entre o LA Knight e o Aleister Black. Se eu tivesse que apostar hoje em dia, no momento, eu acho que eles vão dar essa pecha pro Aleister Black. Vamos ver como é que vai ser essa luta da semana que vem. Depois disso, nós tivemos um segmento da Jade Cargill com a Tiffany Stratton. E aí foi interessante que lá nos fundos da cena, a gente consegue ver aqui, ó, a Naomi olhando por trás da cena, vendo a situação acontecer. Foi muito interessante essa participação dela. Mas enfim, a Tiffany ela tá caminhando pro ringue, e aí a Jade interrompe ela, diz que ela vai ganhar a maleta do Money in the Bank e vai usá-la para se tornar campeã. E a Tiffany basicamente diz que a Jade nunca vai ser boa o bastante para usar a maleta contra ela, né? Então, uma interação básica entre essas duas, apontando aí para um cenário futuro do campeonato. E depois disso, nós tivemos a luta entre a Tiffany Stratton e a Nia Jax pelo campeonato feminino da WWE. Foi uma luta dura, uma luta complicada para a Tiffany, a Nia Jax usando seus movimentos de potência o tempo todo, a Tiffany tentando afastar a Nia Jax, uma luta bem difícil para campeã. Depois de um tempo de luta, a Naomi simplesmente ela resolve se irritar, vem pro ringue com uma outra attire diferente. Cada dia ela tá aparecendo com uma attire diferente no show, tá muito engraçado isso. E ela traz uma cadeira para atacar as lutadoras no ringue. Só que antes de ela conseguir fazer isso, ela chega a subir no apron, toca a música da Jade Cargill, ela vem, pega a Naomi e joga ela contra a barricada, tirando a Naomi do caminho. Essa distração acaba fazendo com que a Tiffany Stratton consiga escapar de uma avalanche da Nia Jax. E a Nia Jax acerta o turnbuckle, cai no chão. A Tiffany vai pro Prettiest Moonsault Ever. E aí a Nia Jax chuta no 2. O que faz os comentaristas surtarem, dizendo que foi a primeira vez que alguém chutou do Prettiest Moonsault Ever da Tiffany Stratton na história. Aí a gente tem que confirmar se isso é só no main roster ou se isso vem da NXT também. Eu sei que no main roster, realmente, que eu me lembre, ninguém chutou do Prettiest Moonsault Ever. Enfim, a luta continuou. A Nia Jax pegou a Tiffany Stratton do lado de fora e deu um Samoan Drop na mesa depois que a Tiffany ela tinha subido nas cordas de novo para aplicar um outro Prettiest Moonsault Ever, e a Nia empurrou ela de lá de cima das cordas e fez a Tiffany cair e se esborrachar no chão. Assim, um tabaco feio da Tiffany. E aí a Nia Jax ela rolou para fora, pegou a Tiffany e deu um Samoan Drop na mesa, a mesa não quebrou. E aí, de novo, os comentaristas falando que a mesa tá reforçada e tudo mais. Então voltaram com essa história da mesa reforçada. Eu acredito que essa mesa dos comentaristas agora só vai implodir em momentos muito oportunos, né, para poder mostrar um impacto muito grande do golpe do adversário. Enfim, a mesa não implode, a luta continua. Quando a Nia volta para o ringue, ela tenta aplicar um Anihilator
A Tiffany, ela se levanta, prepara um powerbomb. Quando ela tá tentando o powerbomb, ela joga o tronco assim meio pra frente, e a Naya se joga e acerta um Annihilator, cara, devastador. Um daqueles que ela não se segura nas cordas. Só que ela meio que caiu fora da Tiffany. Eu acho que foi isso que salvou, porque, meu irmão, se ela tivesse caído em cheio, teria machucado. Enfim, ela cai, ela acerta a Annihilator, um, dois, e aí a Tiffany segura nas cordas. O que eu achei legal, porque realmente a única forma de você escapar de uma Annihilator é segurando nas cordas, assim, porque pra chutar com a Nia Jax estando em cima de você é muito difícil, né? Então, foi uma forma interessante dela escapar do finalizador. A Naya pega o título, ela resolve sair do ringue, ela pega o título frustrada, tenta entrar no ringue com o título. A juíza tira o cinturão das mãos da Naya. E aí a Naya pega a cadeira que a Naomi tinha trazido pro ringue. E ela vai na direção da Tiffany para acertar ela. Mas a Tiffany ela vem e dá uma voadora na cadeira, na cara da Naya, com a juíza não olhando isso tudo, né? Ou o juiz, no caso, né? Não é a juíza, era um juiz. E aí, quando isso acontece, a Naya cai no chão, a Tiffany vai de novo pro Pretty Moonsault Ever e dessa vez ela acerta. Pinfall 1, 2, 3 e a Tiffany mantém o campeonato da WWE. Assim, foi uma luta de 14 minutos. Eu dou 4 estrelas para essa luta. É uma outra luta boa das lutadoras. Assim, foi muito legal. E está sendo muito legal ver as mulheres da WWE, tanto no Raw quanto no SmackDown, tendo excelentes lutas dia após dia, show após show. O que mostra que a companhia ela está investindo nas mulheres e elas estão entregando. Né? A gente teve uma luta sensacional no main event do Monday Night Raw e agora a gente teve uma luta sensacional no main event do Friday Night SmackDown. Então é muito legal mesmo ver a WWE investindo nas mulheres e elas entregando boas lutas. Foi a luta da noite, na minha opinião. Então foi muito legal ver isso. Bom, tendo dito isso, qual foi a nota do show que eu considero? Bom, gente, assim, se a gente for considerar tudo o que aconteceu no show e a sequência dos eventos e tudo mais, eu dou uma nota 7,5. Foi um show bom, para muito bom. Eu acredito que muitas coisas poderiam ter acontecido diferentes. Por exemplo, durante a live, muita gente estava falando que o John Cena iria aparecer, muita gente estava falando que o Cody Rhodes iria aparecer. Aquela coisa, né? O pessoal vai na internet, vê postagens de grupos brasileiros em que o camarada chega e fala: ah, tá confirmado, Cody Rhodes vai aparecer. Ah, tá confirmado, John Cena vai aparecer. E, cara, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque tem muito grupo de notícia no Brasil que é caça-clique, entendeu? Os caras postam qualquer coisa dizendo que vai acontecer, ou eles pegam informações de sites que não são sites confiáveis para dizer que algo vai acontecer. Então, sinceramente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas o fato é que eles não apareceram, poderiam ter aparecido, principalmente o Cena, né, para poder alavancar essa história do R-Truth. Não apareceu, não quiseram gastar a data dele, acho justo. Então, isso tira um pouco do brilho do show. Mas quem estava no show acabou entregando um bom produto, acabou entregando um bom show, por isso a gente coloca a nota de 7,5. E por fim, vamos falar do card do Saturday Night Main Event, né? O Saturday Night Main Event até agora está com uma luta do Campeonato Mundial entre Jey Uso e Logan Paul, CM Punk e Sami Zayn contra Braun Breaker e Seth Rollins, uma luta na jaula entre Damian Priest e Drew McIntyre e a luta sem valer o título entre John Cena e R-Truth. Eu acredito que eles devem colocar mais uma ou duas lutas no Monday Night Raw dessa semana que vai entrar agora. Eu acho que eles vão fechar o card do show com 5 ou 6 lutas, pelo menos é o que me parece que vai acontecer. Então a gente vai ter que ver realmente qual vai ser o resultado e o que a WWE vai montar, mas até agora me parece que vai ser um Saturday Night Main Event bem interessante. E com relação à live, a gente tinha falado que talvez não fizesse a live, mas tem um pessoal que estava me pedindo porque o show não vai ter transmissão em português. Então eu vou avaliar a situação, se eu entender que eu tenho condições, então nós estaremos fazendo a live do Saturday Night Main Event com cobertura em português, tradução simultânea, narração das lutas, como a gente tem feito aqui. E aí a gente vai estar aqui presente. Eu vou estar anunciando isso até o Monday Night Raw, se a gente vai fazer essa live ou não. Beleza, galera? Então por hoje foi isso.
Se vocês desejarem ver mais alguns vídeos aqui do nosso canal, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Não deixe de continuar nos apoiando, nos ajudando e fazendo tudo aquilo que a gente tem pedido para vocês fazerem. Quando vocês assistem nossos vídeos, vocês já estão nos ajudando tremendamente. Um grande abraço, não deixe de assistir os vídeos que eu vou colocar aqui na tela, a gente se vê do outro lado. Até a próxima.